Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. E o vídeo de hoje está muito especial, porque nós vamos falar sobre a volta do Campeonato Paulista da Série A2. O Campeonato Paulista da Série A2 voltando esta quarta-feira com 7 jogos. Tem mais ainda um outro jogo na quinta-feira. E nós vamos fazer aqui um compilado de tudo que aconteceu com as 16 equipes que estão disputando a Série A2. Vamos falar quem trocou de técnico, quem chegou, quem saiu, enfim. Vamos deixar você a par de tudo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreva no nosso canal, clica aqui embaixo, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Tem vídeos de segunda a sexta-feira e esporadicamente aos finais de semana. E também as nossas playlists, tem o Arquivo da Bola, tem as nossas lives, tem o pós-jogo, enfim. Tem muita coisa bacana aqui para você conferir no canal. Então, após a vinheta eu volto para falar de tudo sobre a volta do Campeonato Paulista da Série A2. Música. Bom, gente, voltando então a falar aí do vídeo de hoje, né? Hoje vai ser um vídeo assim, até vou me alongar um pouco, né? Porque vamos falar aí dos 8 jogos que vão ter na volta do Campeonato Paulista da Série 2. Vamos também responder algumas perguntas lá que o pessoal da página Paulista da Segunda Divisão fez lá no Facebook. Enfim, hoje tem muita coisa aí pra gente falar. Hoje até tô de... Primeira vez acho que eu gravo vídeo com manga comprida, porque tá frio hoje. Temperatura caiu, esfriou. Mas sem perda de tempo, vamos falar aí dos jogos que vão acontecer nessa quarta-feira, né? O Campeonato Paulista da Série 2 aí ficou 5 meses parado, volta nessa quarta com os jogos da 13ª rodada, faltam 3 rodadas para o final aí da primeira fase, depois nós vamos entrar na fase de mata-mata, mas tem muita coisa ainda para acontecer nessas 3 rodadas finais da primeira fase, que serão disputadas neste meio de semana, no outro meio de semana e também no próximo final de semana. Então aí a Federação Paulista divulgando aí o calendário da primeira fase da Série A2. Bom, aqui do lado aqui eu tenho as informações, né? Conforme eu disse ontem, estou gravando um vídeo de um jeito diferente. Eu tenho um telão aqui do lado aqui, que eu tenho a classificação, eu tenho os jogos, enfim. Então eu vou olhando aqui e vou passando as informações para você. Para ficar mais fácil, a gente vai passar as informações jogo a jogo. E o primeiro jogo que nós vamos falar é o jogo que marca a volta, né? Taubaté e Red Bull. O Red Bull Brasil, não o Red Bull Bragantino. Taubaté e Red Bull, que vai acontecer lá no estádio Joaquinzão às 15 horas. Passando aqui a situação do Taubaté. O Taubaté é vice-líder, tem 21 pontos ganhos. Tá um pontinho só atrás da equipe do São Bernardo, que tem 22 pontos, né? E o Taubaté, ele foi uma das poucas equipes que manteve aí a base do elenco que vinha jogando a competição. A equipe manteve aí manteve o treinador, manteve aí a base que vinha jogando. Só que teve uma perda importante. Ele que perdeu o artilheiro Hermínio, perdeu o zagueiro Henrique e também o meia Chumbinho. Esses 3 não seguiram no elenco do Taubaté. Por outro lado, a equipe trouxe o meia atacante Bruninho, que estava no Central de Pernambuco. Então, o Taubaté aí sofrendo 3 baixas no seu elenco e trazendo reforço para a sequência da competição. O time, então, como eu disse, é o vice-líder com 21 pontos ganhos. E a equipe do Red Bull, tá lutando para não cair, né? Se bem que eu não sei não se eles estão lutando mesmo para não cair, porque eu acho que o Red Bull tá tão desinteressado nessa Série 2. E eu vou dizer por quê. O Red Bull Brasil é o 14º colocado, é o último time fora da zona de rebaixamento. Ele tem 10 pontos ganhos, tá 1 ponto à frente do Penapolense e também do Votuporanguense. Esses 2 times nós vamos falar bastante daqui a pouco, porque trouxeram aí, praticamente reformularam todo o elenco. Mas o Red Bull Brasil tem apenas 10 pontos, né? E vai pegar o vice-líder. Pode cair para a zona do rebaixamento nessa quarta-feira. E sobre o time em si eu não tenho muita coisa para falar. Eu pesquisei, fui atrás de informações aí na imprensa, nos próprios canais oficiais do clube. Mas não tem quase informação nenhuma a respeito do time. Se alguém saiu, se alguém chegou. Enfim, parece que o pessoal está mesmo focado lá na parceria com o Bragantino e deixou um pouco de lado aí a equipe de Jaguariúna. Então, do Red Bull Brasil a gente não tem praticamente nada a dizer. Só tem a dizer que o time aí está na 14ª colocação com 10 pontos, né? Apenas 2 vitórias no campeonato inteiro. E tá brigando para não cair. Talvez, não sei o que pensa a diretoria, né? Talvez até seja mais interessante para eles manter o time na Série A3 só para revelar jogador, para pôr um jogador, para preparar o jogador para o time do Bragantino, do que disputar uma Série A2. Vamos ver, né? Mas era mais ou menos como era o Palmeiras B, né? O Palmeiras B servia apenas para
mandar jogador para o time principal e deixar aqueles que não estavam sendo usados no time principal para estar atuando nesse time B. Esse jogo aqui agora, o próximo jogo, Sertãozinho e Portuguesa. O Sertãozinho foi um dos times que mais trouxe jogadores, trouxe 11 jogadores, além de promover 6 das categorias de base. O técnico trocou também, né? O Sertãozinho, nessa fase final do Campeonato Paulista da Série 2, vai ser dirigido pelo Thiago Oliveira, ele que chegou durante a paralisação do futebol, e ele vai chegar para o lugar do José Carlos Serrão, que deixou a equipe. A situação do Sertãozinho na Série A2 é a seguinte: o time está em 12º lugar com 14 pontos ganhos e vai pegar a Portuguesa, que é a 8ª colocada, que fecha a zona de classificação e tem 18 pontos ganhos, ou seja, 4 pontos a mais. Então, pro Sertãozinho, esse já é um jogo de mata-mata, porque se a equipe tropeçar, dificilmente vai conseguir passar para a segunda fase e aí vai se concentrar na briga contra o rebaixamento. Só para situar aqui, quem que chegou no Sertãozinho? Foi o lateral esquerdo Diego Ramon, o zagueiro Guilherme Garruti, o volante Rodinei, Humberto e Maicon Lucas, esses 3 volantes. Chegaram também os meias Marquinhos, Zizu e Caio César, além do atacante Giba, Fabinho e Tauan. Esses são os 11 jogadores que chegaram aí para reforçar a equipe do Sertãozinho. A Portuguesa também teve bastante modificação no seu elenco, né? Saíram muitos jogadores, só que a maioria deles reserva. Só que 2 titulares aí, o técnico Fernando Marchiori vai sentir a perda, né? Que foi o zagueiro Ranielli e o lateral direito Léo Pereira. Eles que eram titulares da equipe da Portuguesa, que cresceu muito, né, de produção após a chegada do Fernando Marchiori. Então a Portuguesa perdeu esses 2 jogadores titulares. Os outros que saíram eram reservas, né? Os que saíram está o Vinícius Pedalada, Alex Flávio, Lucas Siqueira, Bruno Mota, Fabrício Costa, Edson, Wallace, Jorge Eduardo e o Cauê. Esses foram os jogadores, né, que eram reservas que deixaram a Portuguesa aí na parada do futebol. Aí quem que chegou para a Lusa? Chegou o zagueiro Ícaro e o Felipe Gregório, esses 2 zagueiros. O lateral direito Danilo Bahia, o também lateral direito Nininho, o lateral esquerdo Rafael Martinho, o volante Carlão, os meias Giovanni e Mineiro, e os atacantes Lucas Douglas, Diego Rosa, Anselmo e Luan Viana. Esses foram os jogadores que chegaram na Portuguesa aí durante a parada do futebol. Bom, como eu disse, a Luz é a 8ª colocada, 18 pontos, né? Tem os mesmos 18 pontos ali que o 15 de Piracicaba, que é o 5º colocado, que o São Caetano, que o Juventus e o São Bento. Então essas 5 equipes aí, ali com 18 pontos ganhando, ali tá uma briga de foice no escuro, né? Muito parelha ali a briga, então quem vacilar nessa reta final aí vai acabar ficando de fora. Então 5 times com 18 pontos, eles estão aí separados aí pelo saldo de gols. O 15 de Piracicaba, o São Caetano é o 6º colocado com 18, depois aparece Juventus, Portuguesa, São Bento. Aliás, 4 times com 18 pontos ganhos, né? O 15 de Piracicaba é o 5º colocado, tem 19, e o Monte Azul também 19, e a Portuguesa Santista tem 20. Então, muito próximo ali, a Portuguesa pode terminar, por exemplo, a rodada na 3ª colocação, né? Tá em 8º, pode terminar em 3º, pra vocês verem aí como tá bem parelha a briga, né? Aqui do lado aqui, tem a classificação, vou deixar na tela enquanto eu falo, para vocês irem se situando, né? Para vocês não se perderem como tá a situação de cada time. Bom, falando aqui do jogo da Portuguesa, então, esse jogo da Portuguesa vai ser às 3 horas, vai ter transmissão pela TV Federação Paulista, que é uma parceria lá com a Maicujo. Aliás, todos os jogos dessa quarta-feira vão ter transmissão pela TV Federação Paulista, então você vai poder acompanhar as imagens desse jogo. Não sei como vai ser, se vai ter narração, se vai ter alguma equipe, ou só serão as imagens, mas a Federação prometeu mostrar esses jogos lá pela TV mesmo, TV FPF. Então, se você quiser acompanhar teu time aí, você acessa lá o site da Federação Paulista, que estarão os links lá. Próximo jogo aqui, Monte Azul e Penapolense. É um jogo aí entre equipes aí que estão na parte, um na parte de baixo e outro na parte de cima, né? O Monte Azul, ele é o 4º colocado, tem 19 pontos ganhos, tá 3 pontos do líder e 1 ponto, né? Acima do 9º colocado, que é o São Bento. E o Monte Azul, ele vai ter um desfalque que não é jogador, porque ele vai ser uma das poucas equipes que não vai poder jogar no seu estádio. Como a cidade de Monte Azul Paulista ainda está naquela fase vermelha ou laranja do Plano São Paulo, então o clube teve que achar um outro lugar para jogar.
E o local escolhido foi o estádio Palma Travassos, lá em Ribeirão Preto, estádio do Comercial, que vai receber os dois jogos do Monte Azul nessa reta final da primeira fase da Série A2. Vamos lá, o time trouxe o atacante PH, que estava no Toledo do Paraná. Esse foi a única contratação da equipe do Monte Azul. Por outro lado, saiu o lateral Ferrugem, que foi contratado pelo São Bento, só que ele não vai poder jogar pelo São Bento na Série A2 por já ter defendido o Monte Azul. Também saíram os atacantes Gabriel Souza, Marcos Paula, esses dois foram para o Boa Esporte, e o Jonathan, que foi para o São Luís do Rio Grande do Sul. Então, o Monte Azul tendo 4 baixas aí nessa parada do futebol. A equipe, então, como eu disse, é a quarta colocada com 19 pontos ganhos. Agora, o Penapolense praticamente fez um outro time para essas 3 rodadas finais. O Penapolense, que é o 15º colocado com 9 pontos, tem os mesmos 9 pontos que o Votuporanguense, que é o último colocado, mas tem o melhor saldo de gols. E o Penapolense aí trocou o técnico, né? Saiu o Alberto Félix e chegou o Vaguinho Dias. E também trouxe 18 jogadores. Chegaram, dentre os que chegaram, estão os goleiros David Rambo e Bruno Oliveira, os zagueiros Mota e Renato, os laterais Neilson e Cleison, os volantes Nicolas, Charles, Parrudo e Dudu. Também chegaram os meias Adriano Paulista e Valdeir, além dos atacantes Alberto, Marcos Índio, Gustavo, Felipe Pará e Aleph. Então o Penapolense trazendo 18 jogadores aí para melhorar a situação. Em termos de classificação está muito difícil, né? Porque ele está 9 pontos atrás do 8º colocado, tem 9 pontos em disputa e tem um monte de time aí com 18 pontos. Então, o objetivo mesmo do Penapolense é escapar do rebaixamento nessas 3 rodadas finais, né? Então, o Penapolense chega aí com essa missão. Bom, passando para o próximo jogo, Rio Claro e Osasco Audax. São aí um confronto de times aí que estão aí no meio da tabela. O Rio Claro é o 13º colocado com 13 pontos ganhos, né? E o Osasco Audax tem 15 pontos, é o 10º lugar colocado. O time de Osasco aí brigando aí para chegar na segunda fase. O Osasco Audax que deu uma gangorra danada, né? Foi vice-campeão paulista no ano, 2 anos depois estava na série A3, né? Teve 2 rebaixamentos consecutivos. Voltou para a Série A2 no ano passado e agora está tentando aí se manter na briga para voltar para 1. Bom, as informações que eu tenho aqui desse jogo são do Rio Claro. Que o Rio Claro manteve o Adilson como técnico, né? O Adilson que já vinha trabalhando no Rio Claro antes da paralisação do futebol. Manteve o técnico e trouxe o goleiro Farley, trouxe o zagueiro Marlon, também o zagueiro Jordan, o volante Magno, o meia Matheus Humberto, o atacante Vitinho. E em contrapartida perdeu 19 jogadores, né? Perdeu muitos jogadores e vai completar aí o elenco aí com jogadores da base, né? Essa notícia já vinha circulando há alguns meses aí que a equipe do Rio Claro ia apostar na base para conseguir se manter aí na Série A2 do Campeonato Paulista e na briga aí por uma vaga na primeira divisão. A situação do Rio Claro também está bem complicada, porque são 5 pontos atrás da Portuguesa, então precisa aí vencer todos os jogos e ainda torcer aí por tropeços das equipes que estão à frente, né? Faltando 3 rodadas aí, é bastante complicado. Bom, o Osasco Audax eu busquei informações também, lá nas redes sociais do clube não tinha informação alguma. Na imprensa lá da região de Osasco também as informações foram poucas, né? Eles, pelo menos o site que eu costumo me consultar, tá dando mais enfoque pro Oeste, que é da cidade de Barueri, cidade vizinha Barueri, né? Um jornal regional ali da região de Osasco e Barueri, Carapicuíba, enfim. O pessoal tá dando um pouco mais de foco pro Oeste, então não tem muitas informações aí sobre o Osasco Audax, né? Próximo jogo aqui, um jogo bem bacana, um jogo bem de times tradicionais, Juventus e Portuguesa Santista. E são aí, vai ser um daqueles confrontos de equipes que estão bem pertinho ali. A Portuguesa Santista é a terceira colocada com 20 pontos e o Juventus aparece na 7ª colocação com 18 pontos. Então, um confronto direto ali. Quem vencer esse jogo já sai de campo praticamente classificado. Esse jogo vai ser lá na Rua Javari, em São Paulo, 3 da tarde. E o Juventus aqui também fez umas contratações bem interessantes. Ele manteve o técnico Alex Alves e trouxe o zagueiro Japa, o Thiago Duchast, né? É um nome meio complicado, eu já me enrolei para falar esse nome no outro vídeo, lá no vídeo do Vai e Vem do Interior. Então trouxe o zagueiro Japa, o zagueiro Thiago, o lateral esquerdo Rei, o também lateral esquerdo Lucas Iobon, o nome do jogador,
O meia esquerda Rafinha, os atacantes Wilson, Grafite, Bruno Xavier e Carrara, além do centroavante Brunão. Essas foram as contratações da equipe do Juventus, que eu busquei também informação, me parece que pelo menos a assessoria de imprensa do Juventus não informou nenhuma saída, só informou aí os jogadores que foram contratados durante a parada do futebol. Já a Portuguesa Santista é um time também que sofreu bastante na parada do futebol. A começar pelo técnico Sérgio Guedes, né? O Sérgio Guedes saiu, né? Já lá no comecinho da parada, quando saiu o Sérgio Guedes e mais 17 jogadores. Desses 17 jogadores, a diretoria conseguiu trazer a maior parte deles e trouxe ainda alguns reforços, né? Ele trouxe aí o goleiro Rodrigo Caute e o Leandro Silva, os dois goleiros. Trouxe os meias Gustavo Henrique, Stefano Moretti, Rafael Oller e Giovanni Mário, além dos atacantes Petrick e Rafael Assis. Esses foram os 8 jogadores que a Portuguesa Santista contratou para a volta da Série A2. E também promoveu o técnico Helder Campos, né? O Helder Campos, que era técnico da categoria Sub-20 da Portuguesa Santista, foi promovido ao time profissional pro lugar do Sérgio Guedes. Passando aqui pro próximo jogo, Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Aliás, 15 de Piracicaba e Votuporanguense. Esse jogo vai ser lá no estádio Barão de Serra Negra às 16 horas desta quarta-feira. Bom, vamos começar falando do 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba, que ele realizou testes lá de Covid no elenco. Dos 38 testes, um deu positivo, é um jogador. Ele não teve o seu nome revelado, já foi afastado, né, como manda o protocolo, e está cumprindo isolamento social. A equipe foi uma das que trocou de treinador durante a parada do futebol. Saiu o Tarcísio Pugliese, uma saída um pouco conturbada também. Eu já até gravei uns vídeos falando sobre a saída dele. E trouxe de volta o Evaristo Pisa. A boa notícia para o torcedor do 15 é que boa parte do elenco foi mantido. Ele perdeu apenas, assim, dos jogadores de destaque, perdeu o zagueiro Gilberto Alemão. Daí trouxe o João Maestro, que estava no futebol da Armênia, pro lugar do Gilberto Alemão. O João Maestro, que já era jogador já do 15, ele estava emprestado lá pro futebol da Armênia, voltou. E também trouxe o Samuel, que foi campeão da Copa Paulista em 2016 pelo 15 de Piracicaba. Esses foram os jogadores que saíram e chegaram no 15 de Piracicaba. A situação do 15 na Série A2 é um daqueles times lá que está ali naquele bolo ali entre o quarto e o nono colocado. O 15 é o quinto colocado com 19 pontos, né, em 12 jogos. Se vencer em casa, fizer o dever de casa, praticamente já se classifica para a próxima fase, né, porque vai ter muito time atrás dele perdendo ponto. Já o Sertãozinho, aliás, o Votuporanguense tá na última colocação, né? Só briga mesmo, volta para brigar aí para não cair. E também foi um dos times que trocou de treinador. A equipe trouxe o goleiro Júlio Sérgio, né? O ex-goleiro do Santos, da Roma, Júlio Sérgio, para o lugar do José Carlos Serrão, que saiu lá também, lá no início da parada do futebol. O time também trouxe aí 11 jogadores para a sequência aí do Campeonato Paulista da Série A3. Então, o Votuporanguense aí trazendo bastante jogador. E um deles, né, um dos jogadores do elenco, foi diagnosticado no último sábado também com a Covid. Ele está fora aí desse jogo de volta aí do Campeonato Paulista da Série A2. O jogador, ele não teve o seu nome revelado e já foi afastado, né, como diz o protocolo, né, os protocolos acertados entre as equipes. E esse jogador vai ficar 10 dias, ficou afastado, né, contado do último sábado. Daí, depois de 10 dias, ele vai fazer uma nova testagem para saber se ele está liberado para voltar a jogar ou não. O Votuporanguense, então, é o último colocado com 9 pontos, mas aí tem plena na condição de conseguir fugir do rebaixamento. Afinal, só está um pontinho só fora aí, do último time que está fora da zona de rebaixamento. Então, o Votuporanguense também aí fazendo um monte de mudanças. Próximo jogo, esse jogo aqui vai ser bem pertinho de onde eu tô, São Bento e Atibaia. Esse jogo vai ser no estádio Walter Ribeiro, às 16 horas. E o São Bento, de todos os times da Série A2, é o único que já vem jogando, né? O São Bento está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C, fez 2 partidas, perdeu para o São José lá no Rio Grande do Sul e perdeu para o Brusque em Sorocaba na última quinta-feira. E o que pegou contra o São Bento na Série C, que foi exatamente ritmo de jogo e entrosamento, vai ser um fator que pode ajudar a equipe de Sorocaba agora nessa retomada da Série A2. Porque, conforme eu passei aí para vocês, muitos times trocando de treinador, praticamente trocando todo o elenco, então vai ter muito problema de entrosamento. E o São Bento
já vem jogando aí, já ganhou um certo entrosamento. O técnico já conseguiu aí identificar algumas falhas, alguma coisa para poder corrigir antes da estreia, né? O Edson Vieira, o técnico do São Bento. A equipe trouxe já a última contratação da equipe do São Bento, foi divulgada nessa terça-feira, que é o volante Lucas Silva, que estava jogando pelo Concórdia lá de Santa Catarina. O Lucas Silva vai ficar por empréstimo até o final da temporada. A equipe também trouxe, do São Bento também trouxe o lateral direito Misael, o zagueiro Márcio e Marcelo Sendeski, o meia Igor e o atacante Pablo. Também chegou para o São Bento nessa parada do futebol o lateral Ferrugem, só que ele não vai poder jogar na Série A2 porque já defendeu a equipe do Monte Azul. Agora saiu uma turma boa aqui do São Bento também, né? Durante a parada do futebol saiu o Flávio Boaventura, o Vitor Salinas, o Misael, o Diego Tavares, o Doriva, o Marcos Martins, o Cristiano, o Yuri, o Matheus Pimentel, o Wellington Bruno e mais recentemente o Adalberto. Então o São Bento perdendo 11 jogadores entre o último jogo que ele fez antes da parada do futebol e agora para essa volta aí. Então o São Bento aí perdendo praticamente um time nesse intervalo. O Atibaia, por sua vez, trouxe o goleiro Fernando, que estava lá no Clube Recreativo Cascavel do Paraná. Trouxe o atacante Carlinhos, que foi artilheiro da Copa São Paulo de 2017. Esse jogador pertence ao Corinthians, chega por empréstimo. E também chegou o meia Paraíba. Esses foram os jogadores que chegaram na equipe do Atibaia. Vamos falar aí da situação de cada um. São Bento é o nono colocado. É o último daqueles times que está com 18 pontos, né? Nono colocado com 18 pontos. E o Atibaia está um pontinho atrás na 11ª colocação com 14 pontos. Lembrando que o São Bento vem de 4 vitórias consecutivas. O São Bento começou muito mal. Se acertou aí com a chegada do técnico Edson Vieira. E aí engrenou uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Tinha tudo para se classificar, né? Tava indo bem. Aí veio a parada do futebol e aí agora a gente não sabe como vai ser. Esse jogo do São Bento e Atibaia fecha os jogos dessa quarta-feira. Aí para encerrar a rodada, São Caetano e São Bernardo, clássico lá do ABC, vai ser disputado nessa quinta-feira, às 17 horas, transmissão do Sport TV. O São Caetano está sendo dirigido pelo Galo e trouxe alguns jogadores aí nessa parada do futebol, né? O São Caetano que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro na condição de campeão da Copa Paulista. O São Caetano vai disputar a Série D e já trouxe alguns jogadores, né? Para também essa competição. Chegaram o lateral esquerdo Victor Luiz, o volante Everton Dias, o meio atacante Rafinha e os atacantes Luan Costa, Joel Vinícius e Felipe Carvalho. Esses foram os reforços do São Caetano durante a parada do futebol. Já o São Bernardo trouxe o meio atacante Matheus Matias, que também foi emprestado pelo Corinthians, e o meia Alan Dias. Trouxe as informações do São Bernardo que eu levantei foi a chegada desses dois jogadores. Então, fechando aí para você aí os jogos dessa 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, né? Campeonato Paulista da Série A2 voltando nessa quarta-feira. Antes da gente encerrar, vou tomar uma água aqui porque falei demais. Antes da gente encerrar, então, vamos falar aqui algumas perguntas aí do pessoal que deixou perguntas lá no grupo Paulista da Segunda Divisão. O Thiago Merigui, ele pergunta aqui pra mim se eu tenho palpite sobre acesso e rebaixamento. Qual time conseguiu se preparar melhor para a volta da Série A2? Bom, Thiago, rebaixamento, eu acredito que o Red Bull possa ser uma das equipes aí que vai ser rebaixada, porque, como eu falei, não tanto pela condição técnica, mas eu acho que mais é pelo interesse do time, da empresa em manter o time na Série A2. Aí a briga para não cair para outra vaga vai ficar entre o Votuporanguense, o Penapolense, talvez o Rio Claro, dependendo de como a equipe voltar, é o Sertãozinho. Acho que do Atibaia para cima não cai ninguém. Então, a não ser que os times voltem muito diferente, algum time aí de cima. Mas do Atibaia para cima eu acho que não cai ninguém. A briga vai ser do Sertãozinho, Rio Claro, o Red Bull, o Penapolense e o Votuporanguense. Aí você perguntou também qual time conseguiu se preparar melhor para a volta da Série A2. Bom, também é uma incógnita, a gente não sabe, né? As equipes modificaram muito time aí com treinador novo. Teve time que contratou 18 jogadores. Mas assim, uma questão de preparação assim mais próxima à situação de jogo, eu acredito que o São Bento foi o que melhor se preparou por já vir jogando partidas oficiais. Essa é a única vantagem que eu vejo no São Bento, né? Em relação às outras equipes. Então acredito aí que o São Bento, até por ter uma Série C pesada, né? Porque o grupo do São Bento, se você olhar lá na Série C, tem o Criciúma, tem Londrina,
tem o Boa Esporte, tem o Tombense que está na final do Campeonato Mineiro, tem o Brusque que está na final do Campeonato Catarinense, tem as equipes do Rio Grande do Sul, tem o Ituano, tem o Volta Redonda, que foi as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara, né? Chegou nas semifinais dos dois turnos do Campeonato Carioca. Então, um grupo muito pesado do São Bento na Série C. E ele já vem jogando contra essas equipes. Então, já deu aí para dar um ritmo de jogo, um entrosamento. E também para o técnico Edson Vieira aí identificar e corrigir as falhas, né? Agora a gente vai ver tudo isso na prática a partir dessa quarta-feira. O Carlos MA tá perguntando aqui qual time pode aparecer como surpresa nas últimas rodadas. Que times da capital e quais os times da capital? Que chances eles terão? Bom, as chances eu acho que acredito que sejam iguais, né? A Portuguesa vinha também numa ascensão aí no campeonato, trouxe vários jogadores aí nessa parada do futebol. Então vamos ver aí se aquela ascensão que tinha antes da parada, se o técnico vai conseguir manter, se o time vai render o que vinha rendendo, né? Então, o Juventus também trouxe jogadores, né? Trouxe bons jogadores, o Juventus que vinha fazendo aí uma boa campanha. E aí você tem o São Caetano, que não é capital, mas é ali do lado, você tem o São Bernardo, enfim. Tá difícil. Chances, as duas equipes da capital, o Juventus e a Portuguesa tem, né? Resta saber como é que esses times vão voltar depois de todas as modificações que fizeram aí ao longo da parada do futebol, né? Então, essa aqui é respondendo a sua pergunta. Aí você pergunta também quais times podem aparecer como surpresa nessas últimas rodadas. Bom, em termos de classificação, talvez aí quem possa surpreender, dar uma melhorada é o Atibaia, né? Porque, deixa eu pegar aqui os últimos jogos do Atibaia. O Atibaia que pelo menos aqui na tabela que estava com a flechinha para cima, pode aí ser uma surpresa aí entre os 8, né? O resto ali, Audax, São Bento, Juventus, São Caetano, tá muito parelho, então qualquer um ali que classificar não vai ser uma surpresa, porque eles estão muito próximos, né? Estão muito junto ali na classificação. Então, acho que surpresa mesmo. Agora, surpresa mesmo talvez é se o Sertãozinho aí conseguir contrariar os prognósticos aí e se classificar, né? O Sertãozinho aqui tá numa situação mais difícil dentre os que tem chance matemática, né? O time tem 14 pontos. Mesmo se vencer nessa quarta-feira, ainda não entra na zona de classificação e vai precisar vencer os 2 últimos jogos e também vai depender aí de tropeços dos seus adversários. Então é só esperar para ver o que vai acontecer. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje, ficou um pouquinho mais longo porque eu tentei aí esmiuçar como tá cada equipe, né, ou pelo menos a maioria das equipes nessa volta do Campeonato Paulista da Série A2. Amanhã eu volto, quarta-feira, após a rodada eu vou gravar um novo vídeo, né, para saber o que nós falamos aqui agora, se concretizou, o que não teve nada a ver, enfim. Então, após a rodada, os jogos dessa quarta-feira, eu gravo mais um novo vídeo e volto pra gente estar comentando aí a respeito aí da volta do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no canal, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola com os times do interior de São Paulo e também com as divisões de acesso do Campeonato Paulista. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.